Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui novamente para falar com vocês hoje sobre calços de carroceria, diferença entre calços de suspensão e diferença entre sistemas de suspensão. Vamos lá? No outro vídeo nós falamos sobre um pouco mais sobre os calços de carroceria, comentei alguma coisa sobre calços de suspensão e hoje eu vou focar um pouco mais nos calços de suspensão. Quais são os benefícios e quais são os malefícios desse sistema? O que acontece? Quando você pega um calço para colocar na suspensão, você está estrangulando, espremendo a mola, a bandeja, os terminais de direção, os pivôs de bandeja. Com tudo isso, você aumenta a abertura do amortecedor. A haste do amortecedor ela tem um limite de abertura e um limite de fechamento. Quando você coloca um calço nesse meio, você abre o amortecedor além do que ele foi preparado para trabalhar. Em alguns casos, os calços são colocados por sobre o telescópio. O telescópio é onde fica preso o amortecedor e a mola, é um conjunto único. Nesse caso, você vai estar estrangulando apenas os terminais de direção, os pivôs de bandeja e alterando, logicamente, em todos os casos, o caster e o alinhamento do veículo. Muito bem? Quando você coloca também uma mola maior no mesmo conjunto sem equalizar o restante da suspensão, você está criando a mesma condição. Então, volto a dizer, suspensão ela é complexa, ela não é criada somente com 4 amortecedores e 4 molas. Não, os componentes da suspensão, um depende do outro e são bem complexos. Porém, como eu disse também, algumas oficinas colocam calços na suspensão, mas eles explicam, se forem sérios, volto a reafirmar, eles explicam ao cliente quais serão os problemas que eles vão ter posteriormente. Mas vamos lá, quais são esses problemas? Esses problemas são, na parte de dirigibilidade, o seu carro está trabalhando com os pneus de forma forçada. Então o alinhamento é corrigido, porque quando você muda esse ângulo, você abriu a suspensão lá para baixo, você forçou o sistema, os pneus eles vão trabalhar de uma forma mais fechada. Então você abre o alinhamento para corrigir isso. Mas o que vai acontecer? Isso vai criar arrasto. O que é criar arrasto? O pneu ele vai ter um atrito forçado no solo, né? Ele não vai estar em linha 0 ou -1, não importa lá quantos graus é utilizado no seu carro, ele não vai estar dentro dessa linha. Ele vai ser forçado, as peças vão estar posicionadas de forma a forçar os pneus a estarem trabalhando na linha reta. Então quando você breca, quando você acelera, existe uma variação, né, nesse alinhamento. Quando você acelera, o carro sobe, né? Então os pneus eles tendem normalmente a abrir, e quando você breca eles tendem a fechar. Em alguns casos é o inverso, eles tendem a fechar quando você acelera e abrir quando você breca, tá bom? Com os calços na suspensão, você diferencia e limita essa movimentação de correção dos pneus. Mas isso não acontece somente em aceleração e desaceleração. Isto ocorre também em desníveis. Então você está numa pista, o carro ele passa numa lombada, passa em algum ponto onde tem variação, os pneus eles vão fazendo este movimento de acordo com o piso que você está andando. E essa correção ela acaba se limitando devido aos calços colocados na suspensão. Por isso que eu volto a reafirmar também para vocês. O calço de carroceria ele é mais caro do que os calços de suspensão, ou em alguns casos, em casos de molas maiores e amortecedores maiores, às vezes ele sai um pouco mais barato, porque tem no mercado aí muitas variações de molas e amortecedores.
mas a eficiência do calço de carroceria é muito maior, porque mantém a sua suspensão dentro do trabalho original dela. E o carro, como eu falei, ele tem boa articulação, tá bom? Então, prestando bem atenção, imagina o meu braço aqui, é uma linha reta, e aqui eu tenho uma outra linha reta. Quando eu coloco um calço na suspensão, a tendência é que ele faça ele cria esse ângulo no braço que vem da caixa de direção para a roda, tá bom? Esse ângulo aqui, ele é alterado. Quando você está do centro zero, ele sobe e desce em uma linha quase que reta. A curvatura é menor. Quando você dá um ângulo aqui no braço da direção, ele já faz, a hora que ele vai subir, ele vai fazer o movimento aqui. Ele não vai subir e descer quase que em linha reta, fazendo um ângulo menor, tá bom? Então, nos calços de suspensão, você tem esses efeitos. Eu estou falando alguns pequenos efeitos, tá bom? Existem outros aí também, como por exemplo, você vai articular o carro. Aquela roda, quando você colocou o calço, ela já está no limite da abertura, ou seja, falta muito pouco para o amortecedor chegar no final de curso da abertura da suspensão. Então, na articulação, você não vai ganhar absolutamente nada, pelo contrário, você vai estar perdendo. A ilusão de que você ganhou é porque você colocou um pneu maior e você subiu um degrau um pouco maior devido ao pneu, mas não porque você está com calço na suspensão. Muito bem. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o sistema de suspensão, que é outro assunto que também tem as suas características, tá bom? Então aqui eu estou deixando para vocês hoje o que é um calço de molas, tá? Então não adianta você ir numa empresa só porque a pessoinha lá fala é bonitinha e tal. O que ela quer é revender o produto que tem marca, que tem nome. Ela não cria, ela revende, tá? Então ela vai empurrar em você uma mola maior, um amortecedor maior e, o teu carro vai, teoricamente, tá bom, porque você pagou caro por aquilo. E esta não é uma grande verdade. Pelo contrário, essas grandes empresas que fazem amortecedores bons, maiores, molas boas, maiores, elas normalmente casam esse conjunto com um sistema que vem adequar o seu carro para tudo isso. Mas infelizmente existem algumas pessoas que vendem parte do sistema e vendem por um valor altíssimo e não efetuam as correções necessárias para que o seu carro realmente tenha uma boa dirigibilidade. Aí você vai falar, não, mas ficou bom, andei tantos mil quilômetros e o carro veio, está... Veja bem, o seu carro deve estar mais duro e articulando menos do que com a suspensão original. Por quê? Quando você também coloca uma mola maior, a bandeja está toda aberta. Ah, mas está equalizado. Não está equalizado. Pode fazer um teste lá. Vai lá e fecha a bandeja inteira e vê se o batente vai fechar antes de fechar o amortecedor. E ainda digo mais. O amortecedor ele tem um fechamento que é partindo do centro dele. Vê se quando fecha esse batente, se por acaso foi corrigido, se quando ele fechar, o amortecedor não está com uma sobra grande lá. Então entenda, a equalização do sistema é muito importante para você ter uma suspensão trabalhando bem. Existem pontos e características aí que somente bons especialistas podem explicar. E eu estou colocando aqui à disposição de vocês algumas das explicações. Muito bem? JR 4x4, venha, participe conosco desta grande aventura.